Tudo bem com vocês? Olha só, eu preparei uma aulinha aqui para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos, tá bom? O nosso tema de hoje é sobre a política e a cultura. E aí eu fiquei tentando, achar um tema que fosse atual e que pudesse de alguma maneira, nos ajudar a desenvolver esse conceito que a gente vai trabalhar hoje. E aí, por que não, eu trouxe para vocês a questão do SARS-CoV-2 que todos já ouviram falar, A doença conhecida como Covid-19, que faz com que nós estejamos em casa agora assistindo essa aula. Vamos lá, então vocês vão entender o nosso contexto, tá? Eu vou trabalhar com vocês as questões da doença do Covid-19, juntamente com globalização, internet e política. De alguma maneira nós vamos relembrar o conceito da globalização que a gente já viu e vamos trabalhar a política e essa doença atual que está deixando aí a todos muito preocupados. Combinado? Vamos lá então. Olha só. O SARS-CoV-2, é o nome do novo coronavírus, tá? Lembrando que essa doença, ela já foi identificada em outras ocasiões. O coronavírus 2, ele já foi identificado o ano passado, no final de 2019, na China, tá? E agora ele tem chego para todo o mundo. E aí é a hora que a gente vai ver a questão da globalização, certo? Covid-19, a gente sabe, o CO é de corona, o V de vírus e o D de doença. O número que é colocado aqui é o 19, que foi o ano quando ele foi descoberto, tá? Então, Covid-19 é o nome da doença do vírus SARS-CoV-2, tá? Se alguém ainda tinha alguma dúvida. E em que consiste essa doença? Essa doença é uma síndrome respiratória aguda e grave. É muito preocupante. Vocês têm visto aí diversos vídeos na internet, É uma questão a ficar muito preocupados, beleza? Vamos agora transformar esse acontecimento atual no nosso conteúdo. Lembra quando a gente estudava a globalização? E aí olha que interessante. O Covid-19, ele passa de ser uma epidemia para se transformar numa pandemia. Aqui nós temos duas palavrinhas gregas, tá? Epidemia, esse epi é de sobre, ao redor de, e demia de demos, que é povo ou região. Então, quando ele é descoberto lá na China, ele é uma epidemia que está sobre a população chinesa e ele se transforma numa pandemia. Pan de todo e demia de demos, povo, região. Então agora ela é uma doença que está sobre todo o povo, sobre todas as regiões, sobre quase todos os países. Então, da China para o mundo inteiro. Olha só. E aqui entra a questão da globalização, Como que essa contaminação, essa transmissão passou da China para todas essas regiões, todos esses continentes? E aí nós podemos analisar a questão das fronteiras, As fronteiras aéreas e as fronteiras terrestres. Hoje em dia é muito fácil, muito simples, Viajar, tá indo de um lugar para o outro, as fronteiras são muito próximas. Podemos imaginar, por exemplo, na Europa. Na Europa você cruza sem nenhum passaporte especial, França, Itália, Alemanha, entre outros países, Portugal. No Brasil a gente consegue ir para todos os outros países, do Mercosul, simplesmente utilizando o nosso RG. Então, essa contaminação, essa propagação, graças à globalização, ela é muito forte, muito acentuada. E aqui eu trouxe para vocês, alguns números. Esses números são da madrugada de hoje, tá? Então pode ter alguma diferença. Da China, nós fomos para a África com 34 países contaminados, na Ásia 38 países contaminados, Oceania 5 países contaminados, América 35 países e na Europa 54 países contaminados. Agora bem, se a globalização, por um lado, ela provoca essa transformação, essa expansão do vírus para todos os outros países, nós podemos também
pensar nos fatores positivos da globalização. Que fatores eu trouxe para vocês? Um muito importante, a internet, tá? E aí eu coloquei para vocês a conexão. Gente, como receber todas essas informações, né? Como receber todo o suporte médico que países da Europa, nós aqui no Brasil já estamos recebendo, por exemplo, da China e de outros países que estão conseguindo conter esse vírus. É graças à conexão que nós temos hoje através da internet, que também é um fator que contribui diretamente com a globalização. Outros elementos, o alívio. Imagina se nós estivéssemos todos trancados, sem nenhum tipo de comunicação. Imagina uma pessoa que mora aqui no Brasil e tem o seu parente na Europa, né? Vamos colocar um dos países mais trágicos dessa doença, na Itália. Como você ia se comunicar com esse seu parente? Então a internet nos traz sim uma espécie de alívio, porque eu estou podendo, através da internet, mandar para vocês essa aula, entendeu? Vocês vão continuar o seu ano letivo graças à internet. E por outro lado, temos também a internet como essa propagadora de pânico, né? Quem não ficou assustado ao ver imagens trazidas para a gente, principalmente da Itália, né? São mortes e mortes e mortes. Então é essa internet que nos permite conexão, nos permite uma situação de alívio, mas também pode causar o pânico. Globalização. E agora entra uma nova questão, a questão política, tá? Muitos às vezes dizem, eu não gosto de política, eu não me interesso e tal. Quando tem lá alguma coisa de política na sala de casa, a pessoa sai, vai fazer outra coisa. Mas a política é fundamental, tá? Nós somos, né, todos seres políticos. O que significa a palavra política? Política vem do grego também, polis, que é público, e tikos, que é bem comum. Então, de alguma maneira, é buscar o bem comum. Essa é a missão da política e principalmente dos políticos que nos representam. Nós vivemos todos em sociedade, então nós necessitamos de um governo, nós necessitamos de política. A inter-relação, né? Essa inter-relação política entre os países. No caso dessa doença, os países estão interrelacionados, né? Estão super conectados. O que a Europa está fazendo, o que a Ásia está fazendo, vai influenciar diretamente no que a América vai fazer, no que nós, como Brasil, vamos fazer. Podemos ver até algumas discussões aí internas ao Brasil, né? A questão dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro que estão fechando fronteiras, e parece que a União, né, como um todo, o governo como um todo, não é favorável a esse fechamento das fronteiras. Então nós temos uma situação política, tá, problemática até mesmo dentro do nosso próprio território brasileiro. E diante de toda essa situação, né, a política precisa tomar algumas medidas. Quais são as principais medidas que nós podemos citar? A questão da saúde, que agora é a principal, né? Todos estamos preocupados em transformar estádios de futebol em atendimento, né, para os possíveis casos do Covid-19. Toda a nossa saúde está assustada, né? E os governantes estão de alguma maneira tentando achar formas para que nós possamos enfrentar da maneira mais tranquila e responsável possível, tá, essa doença do Covid-19. No campo da educação, a política também precisa tomar medidas. Tanto que agora nós estamos tendo aulas em estilo EAD. Quando vocês, alunos do Fundamental 2, já imaginaram que estariam em casa tendo aula? E que essas aulas são importantes. Vai contar presença e vai depender dessas aulas e das atividades que vocês vão fazer para vocês estarem terminando esse ano letivo de 2020. Então, muito importante essas medidas relacionadas ao governo, à política. E podemos colocar a questão da economia, né? Estamos sim enfrentando uma situação complicadíssima que vai piorar e vai piorar muito, né? Que agora nós estamos preocupados com a questão da saúde, que é a mais importante. Mas algumas pessoas já não estão trabalhando devido a isso. Nós temos uma quantidade
enorme de pessoas que trabalham de forma autônoma, né? São pessoas que dependem vender um churrasquinho na rua para poder ganhar o seu dinheiro. Depende vender uma coxinha num bar para poder ganhar o seu dinheiro. E como eles são funcionários, trabalhadores autônomos, eles não têm suporte nenhum. Existem já algumas propostas do governo para tentar também agilizar, né, e confortar de alguma maneira esse tipo de trabalhadores. Então, concluindo, nós podemos dizer que nós somos seres políticos, tá? Nós, todos nós, o que gosta e o que não gosta, nós somos todos políticos. E agora eu vou passar para vocês alguns números, né, complementando esse nosso quadro, para vocês poderem observar como anda a nossa situação. Propagação do Covid-19, muito interessante. Contaminados até a madrugada de hoje, né, de ontem para hoje, 276 mil casos no mundo, contabilizando 11.400 mortes. É muita coisa. Na Itália, 47.021 contaminados. Gente, pense no território italiano e na quantidade de pessoas, né? Na grande maioria delas, idosos. 47.021 pessoas, contabilizando um total de 4.032 mortos. Ontem, Itália bateu o recorde de mortes de um dia, ultrapassando os 700 mortos, tá? Lembrando que esses corpos não podem ser velados, eles são colocados em caixões, né? Em féretros isolados e precisam ser cremados. O Brasil, até essa madrugada, 970 casos, contabilizando, né, ainda bem, que somente 11 mortos, mas a tendência é piorar. De acordo com alguns estudos que a gente tem visto, tá? Essa semana, até quarta-feira que vem, será a semana crucial para que esse vírus não se propague entre nós brasileiros. Então, vamos ser conscientes, né? E não vamos facilitar. E finalmente, vou colocar aqui para vocês o que eu vou pedir de atividade. Vocês vão criar para mim um gráfico com a propagação do coronavírus de 1 de março a 1 de abril, tá? Então vocês vão colocar 1 de março, vão pesquisar, né? Aí você pode ir pro 10, pro 20 de março e pro 1º de abril, contabilizando pelo menos 4 informações sobre essa propagação, esse crescimento do vírus. Beleza, galerinha? Fica assim, até a nossa próxima aula.